Sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Mariana Sens, que é médica dermatologista. Mariana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite, Marcelo. Mariana, eu quero conversar com você hoje sobre doenças da pele. A gente sabe que tem mais de 3.000 doenças que podem acometer a pele. Dentre elas, a gente tem a acne, que é uma doença importante que pode, inclusive, afetar a qualidade de vida desses pacientes. Conta pra gente o que é acne. A acne, então, é uma inflamação da pele, uma inflamação ali na glândula sebácea, que produz o sebo. Por isso, a gente acaba vendo, mais lesão de acne em pacientes com pele mais oleosa e, normalmente, em adolescentes, que é quando a gente começa com as alterações hormonais, um pico de testosterona, algumas mudanças na pele, e isso acaba favorecendo o aparecimento desse tipo de lesão. Então, acne são lesões inflamatórias na pele e que acometem principalmente os adolescentes. E por isso tem um grande impacto na qualidade de vida, porque nessa idade é um momento de formação da personalidade, de autoafirmação, e se vê bem. Você tá com uma aparência boa, ajuda muito, para você se comunicar e você se firmar entre os teus pares, os teus amigos. Mariana, a alimentação pode influenciar no aparecimento da acne? Sim, hoje a gente sabe que alguns alimentos influenciam muito no aparecimento da acne. E os trabalhos mostram que excesso de leite e derivados de leite podem piorar a acne. Eu não estou dizendo para cortar leite e derivados da dieta, mas quando a gente usa mais de 2 porções por dia de leite e derivados, a gente pode ter uma piora das lesões de acne. Assim como alimentos de alto índice glicêmico. Então, alimentos muito doces ou que têm muito carboidrato, que são pães, bolos, massas ou leite condensado, quando a gente fala, como eu falei, de leite, isso é bem legal se falar sobre o chocolate, Que todo mundo pergunta, chocolate piora a acne? Sim, principalmente chocolate ao leite e chocolate branco, que são os chocolates que têm mais leite. Chocolate, por exemplo, 70% não costuma ser associado à piora de acne. Mariana, espremer as espinhas. A gente olha lá no espelho, a primeira coisa que a gente quer é eliminar aquilo. A gente vai lá e espreme a espinha. Isso pode agravar o problema? Sim, ali você está aumentando a inflamação, E quando a gente aumenta essa inflamação, a gente pode gerar uma inflamação profunda e provocar uma cicatriz na região, uma inflamação muito maior do que o teu próprio corpo faria, e tem muito mais chance de deixar uma lesão hiperpigmentada, ou seja, escurecida na região. Então, aquela lesão de acne depois desaparece, mas eu fico com uma mancha residual que demora muito tempo para melhorar. Você falou agora da acne na adolescência, mas tem acne na vida adulta? Sim, é bem comum a gente ver acne do que a gente chama da mulher adulta. Então, a mulher que já passou dos 18, 20 anos de idade e continua tendo acne. Essa acne tem um padrão diferente da acne do adolescente. A acne do adolescente a gente costuma ver mais na região central do rosto. Então, testa, nariz, bochechas e queixo. E a acne da mulher adulta a gente vê mais nessa região do terço inferior. Então, mandíbula, pescoço e às vezes no tronco. Isso também afeta muito, essas pacientes, porque parece elas sentem que parece que não se cuidam, parece que ainda são adolescentes e são mulheres que estão numa fase de se firmar profissionalmente e com aquelas lesões no rosto. Então, qualquer lesão de pele acaba influenciando muito, na qualidade de vida. Mariana, como é que a gente trata a acne hoje? Tem diferença da acne do adulto, da acne da adolescente? Conta pra gente quais são os tratamentos disponíveis para acne. Perfeito. O principal, quando chega um paciente com acne no consultório, a gente vai fazer a classificação do grau de acne desse paciente. Então, tem pacientes que têm um grau de acne 1 e 2, que são aquelas lesões com cravinhos ou com algumas lesões inflamatórias, mas bem superficiais. E as lesões que a gente chama de grau 3 ou 4, são lesões mais nodulares, são lesões dolorosas, que são profundas na pele. Isso é o principal, tanto na adolescência quanto na idade adulta. Se eu vejo lesão grau 3 ou 4, essas nodulares muito inflamatórias, eu sei que aquela lesão pode gerar uma cicatriz. Então, eu vou ser mais incisiva
exclusiva no tratamento. Então, normalmente, a escolha do dermatologista é por tratamentos para tomar, tratamentos orais, que a gente consegue ser mais efetivo. Tratamentos tópicos, então, para passar, eu escolho mais nessa acne grau 1 e 2, às vezes, com mudanças no estilo de vida, a gente já consegue melhorar. Mas grau 3 e 4, tratamento para tomar. E a gente divide em 2 grandes grupos esse tratamento para tomar, sabe, Marcelo? Então, tem os antibióticos orais e tem a isotretinoína. Normalmente, o antibiótico a gente usa mais para um paciente que teve acne provocada por algo. Então, fez reposição de vitamina B12 e teve acne por causa da vitamina B12. Usou outra medicação e teve acne, porque eu sei que aquele vai ser um curso curto. Pacientes que têm outras causas de acne, ou que já vêm com lesões de acne de muito tempo, geralmente a escolha é isotretinoína, é o famoso Roacutan. Que é o nome comercial mais conhecido. Ela é uma medicação muito segura e muito eficaz, desde que seja feito o acompanhamento correto com um médico dermatologista. A gente já tem a isotretinoína no Brasil há mais de 30 anos. Tem muitos mitos quando a gente olha na internet, os pacientes às vezes chegam até com um pouquinho de medo quando a gente fala dessa medicação no consultório, mas é uma medicação muito, muito, muito segura e muito eficaz com um acompanhamento médico adequado. Tem alguém que tem contraindicação de usar isotretinoína? Tem. Pacientes que têm alterações hepáticas, ou seja, alterações do fígado ou doenças crônicas do fígado, não podem usar isotretinoína. Então, sempre antes de usar essa medicação, o dermatologista vai pedir alguns exames de sangue, e uma vez que esses exames estejam todos bem, a gente começa o tratamento e vai fazer o segmento também com exames de sangue, normalmente a cada 2 meses. Outra contraindicação muito importante, isso é o principal, por isso essa medicação é tão controlada. Paciente mulher em idade fértil não pode engravidar de jeito nenhum tomando a medicação, porque essa medicação causa problemas no bebê. Então, eu, como médica, assino um termo de consentimento, a minha paciente assina um termo de consentimento, inclusive, se ela for menor de idade, os pais assinam em conjunto, para que todo mundo esteja ciente de que a gravidez não pode acontecer usando isotretinoína. Depois, se essa paciente quiser gestar, se ela quiser ser mãe, é só interromper a isotretinoína e 2 meses depois ela está totalmente liberada para ter uma gestação normal. Então, só tem problema se eu estou tomando isotretinoína e eu engravido. O neném pode nascer com alguns defeitos congênitos. Mariana, no início do uso da isotretinoína, a acne pode até piorar, não é? Tem, isso. A gente chama de flare-up. Então, essas lesões, quando são muito nodulares e a gente começa com isotretinoína, no primeiro mês pode acontecer, sim, uma piora. Normalmente, a gente consegue prever isso e associar outras medicações para segurar um pouquinho essa reação tão inflamatória. Ou a gente começa com uma dose um pouquinho mais baixa da isotretinoína. Com doses mais baixas, o paciente não faz tanto efeito colateral. E depois, com o tempo, conforme ele vai tolerando, eu consigo ir aumentando a dose da medicação até chegar no objetivo final, que é o paciente não apresentar mais nenhuma lesão ativa de acne por pelo menos 1 a 2 meses. Com isso, eu consigo interromper a medicação. Mariana, alguns pacientes passam pela adolescência e ficam com cicatrizes dessa acne. Existe tratamento para amenizar essa cicatriz hoje? Perfeito. O principal é a gente evitar o aparecimento da cicatriz. Então, se você conhece alguém com lesões de acne muito inflamatórias, tem que procurar o dermatologista agora, porque quanto mais precoce a gente começa o tratamento dessas lesões, melhor. Caso não seja possível, ou mesmo com o tratamento tenha desenvolvido lesões de cicatrizes, a gente tem sim, hoje em dia, tratamentos eficazes para cicatrizes. Normalmente a gente precisa fazer uma associação de procedimentos, então a gente usa laser, usa preenchimentos, usa subcisão, que são procedimentos para descolar a pele, tirar aquelas travezinhas fibrosas, que acabam trazendo a pele para baixo. A gente lança a mão de muitos recursos para ir melhorando a qualidade da pele, mas nunca uma pele com cicatriz vai ficar igual a uma pele sem cicatriz. Por isso é importante o tratamento precoce dessas lesões. Existe alguma indicação de usar antibiótico, isotretinoína e outros tratamentos no tratamento da acne? Sim,
Existe o principal antibiótico que a gente usa para acne, são a classe das tetraciclinas, né? Elas funcionam mais como um anti-inflamatório na pele e isso ajuda muito na lesão. Elas não podem ser combinadas à isotretinoína. Quando as duas são combinadas, uma faz efeito colateral na outra, faz o que a gente chama de pseudotumor cerebral. Tá? O paciente começa a ter tonturas, começa a ter desmaios, aumenta a pressão dentro da cabeça dos pacientes, né? A pressão intracraniana. Então, essas medicações não podem ser combinadas, mas eu posso combinar isotretinoína com outros antibióticos, como azitromicina, como Bactrim. Mas isso a gente usa só para casos muito específicos, que fazem muita inflamação com isotretinoína, e eu preciso do antibiótico para esfriar um pouquinho esse processo inflamatório. Mariana, foi muito esclarecedora. Eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse para quem está nos escutando e tem acne hoje, uma mensagem final. Perfeito. Se você tem acne, procure seu médico dermatologista. Não tenha medo, não tenha receio. A gente vai entender o seu problema, fazer o diagnóstico correto e começar o tratamento mais eficaz para cada caso. Eu sempre falo que no consultório a gente vai estabelecendo uma relação de confiança com o paciente. A gente vai entendendo as dores e a gente tem recursos para que consiga melhorar cada vez mais. Mariana, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Mariana, muito obrigado. Obrigada pelo convite, Marcelo.